Cinderela é um dos contos de fadas com mais versões no mundo. Nesse vídeo aqui, a gente falou um pouco mais sobre as versões mais antigas e desconhecidas. Mas hoje eu sei que você tá aqui pelas versões sangrentas e com violência. Oiê, eu sou a Lari e falo sobre histórias. Já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Queria começar esse vídeo com a versão que é a mais diferente das três que nós vamos ter aqui hoje. Tanto porque a história é bem diferente da Cinderela que nós conhecemos, que foi popularizada pela Disney, ou pelos outros contos, como o conto dos Irmãos Grimm, que também vai estar aqui nesse vídeo, mas também porque ela foi a única versão escrita por uma mulher, pelo menos dessas versões mais clássicas das quais a gente está tratando aqui. Aqui a gente tem irmãs que não só escravizam a Cinderela, como espancam ela para fazer isso e para fazer com que a garota faça aquilo que elas quiserem. Além disso, a gente tem ogros, machados e assassinatos cometidos pela própria Cinderela. Marie-Catherine Legumel de Barneville, baronesa d'Aulnoy, foi uma escritora francesa conhecida por seus contos de fadas. Ela publicou, inclusive, uma coletânea chamada Contos de Fadas, Contes de Fées. E ela escreveu essa versão bem diferente de Cinderela, chamada Finette Cendrillon, ou Fininha Borralha. E a história começa nos contando sobre um rei e uma rainha que faliram por não saber gerir os seus negócios e acabaram tendo que vender a sua coroa e junto com ela tudo que eles tinham. Então seus móveis, suas vestimentas, tudo que tinha, menos uma casa, porque eles ainda têm uma casa na história. Nosso reino nos foi tirado, não temos mais nada. Precisamos garantir nossa vida e as de nossas pobres filhas. Diga-me o que temos que fazer, pois até o presente eu só fiz ser rei, que é uma ocupação muito agradável. E o que a rainha responde é que eles vão dar um jeito, mas esse jeito não é muito bem visto não. Hoje em dia, pelo menos, eu acho que não seria. Bom, primeiro ela diz assim: vós fareis filés dos pássaros que caçar e dos peixes que pescar. Quando as cordas estiverem gastas, fiarei mais para fazer outras. E até aí tudo bem, só que a questão é o que ela fala depois, como a principal solução do que eles vão fazer. Ela sugere que eles se livrem de suas 3 filhas, porque elas são extremamente preguiçosas e porque elas não vão lidar bem com não poder ter as suas vontades saciadas. O rei não curte muito essa ideia não, porque ele se considerava um ótimo pai. Mas a rainha era mestra, era quem mandava ali na casa, então ele só deixou, né? Ótimo pai. Pai perfeito. Acho muito engraçado esses detalhes dessas versões mais antigas de contos de fadas, assim, quando tem alguma coisa bem paradoxal, assim, tipo, ele era um bom pai. Só que a mãe mandava, então ela deixou, ela queria mandar as filhas pra longe, então ele deixou. Só que a princesa mais nova, Finette, aqui a gente tem Finette ou Fininha, mas eu vou chamar ela de Finette porque eu acho mais bonito. Escutou tudo pelo buraco da fechadura e resolveu ela mesma por si própria sair em busca da sua fada madrinha. Então ela andou bastante até chegar na caverna onde ela morava. Inclusive essa é uma das únicas versões onde a fada madrinha tem o seu nome, que é Merluche. E aí a menina se prepara tudo pra sair, parte feliz da vida, assim, como se nada tivesse acontecendo e seus pais não estivessem tentando se livrar dela. Mas quanto mais ela andava, mais ela se cansava. Ela andou até as solas do sapato ficarem completamente gastas. E aí ela parou em determinado momento pra começar a chorar, porque ela não aguentava mais andar. Imagino que como princesa ela nunca tenha tido que andar tanto mesmo, né? Então aí realmente é algo. E aí, como mágica, um cavalo apareceu da floresta para levar ela até a fada madrinha, e aí fica implícito que foi a própria fada madrinha que mandou aquele cavalo, mas que a Finette ela teve que colocar ali, tipo, dar aveia, feno para ele levar ela até a fada madrinha. Na verdade, ela tava levando até algumas coisas ali para a própria fada madrinha, tipo farinha, ovos, para ela fazer um bolo na hora que ela chegasse. Depois de chegar e dar essas providências para que a fada madrinha fizesse um bolo, a Merluche diz a ela que sabe por que a menina veio e dá a ela uma solução para os problemas. Ela diz assim: eu sei bem o porquê de vossa vinda assim. Escutastes o rei e a rainha que querem vos dar sumiço, e vós desejais evitar esse infortúnio. Tomai, tendes apenas que levar este novelo de fio, ele nunca se quebrará. Amarrais a ponta na porta de vossa casa e ficareis com ele em mãos. Quando a rainha vos abandonar, será fácil de retornar seguindo o fio. Chega a hora da rainha levar embora suas filhas. Ela tinha 3 filhas, a Fleur d'Amour, que era a mais velha, a Belle de Nuit, que era a filha do meio, e a Fine Oreille, é de onde vem o nome Finette.
que era a mais nova. E aí a rainha diz assim: sonhei esta noite que tínhamos que ir visitar minha irmã. Ela nos receberá bem. Comeremos e riremos o tanto que quisermos. Enganadas por uma boa comida, né? Quem que pode culpar elas? Elas foram. Essa rainha, inclusive, é muito da safada, porque ela inventa uma desculpa pior do que a outra e as meninas quase sempre acreditam, vocês vão ver. A finorreia, que inclusive em francês significa ter uma boa audição, estar atenta ao que se escuta, né? Por isso o nome dela. Junto com as irmãs e a mãe foram tão longe que ela pensou que não teria fio suficiente para conseguir marcar o caminho para ela voltar. E a rainha, bem safada de novo, disse a elas que dormissem porque ela cuidaria delas. E então as deixou ali, pensando que já estavam longe o suficiente para que nunca mais encontrassem o caminho para casa. A Finette, no entanto, fechou os olhos e não dormiu. Ela pensou o seguinte: se eu fosse uma menina má, eu partiria imediatamente e deixaria minhas irmãs morrerem aqui, pois elas me batem e me arranham até sangrar. Apesar de todas suas maldades, eu não quero as abandonar. Quando ela conta o que aconteceu para as irmãs, elas choram, imploram para que a Finette não as abandone. Prometem bonecas para ela, tudo mais. A Finette, tipo, ela não é boba, sabe? Ela não acredita que elas vão mudar, ela não acredita que elas vão dar bonecas para ela. Mas mesmo assim, ela não quer ser uma má irmã. Então, ela leva elas junto de volta para casa. De volta à casa do rei e da rainha, o rei diz à sua esposa que queria pelo menos ter ficado com a Finette. E enquanto eles conversam sobre o abandono de suas filhas e tal, elas aparecem à porta e a rainha pensa que são espíritos, porque é impossível que elas tenham retornado. E aí ela dá desculpinha de que ela tinha esquecido algo em casa e tinha ido buscar, mas que logo ela teria voltado para encontrar elas. A Finette, então, tenta pedir a boneca que as irmãs prometeram, só que essa é a resposta delas. "Mas por esperar, sua pequena insolente", disseram elas. "Tu és o motivo do rei não nos lamentar." No caso, elas escutaram enquanto o rei estava falando que queria que pelo menos tivesse ficado a filha que não exigia tantas coisas, que era a Finette. Enfim, pais traumatizando seus filhos, suas filhas no século XVII ou antes disso. Normal. E daí elas batem na Cinderela, na Finette, no caso, até deixarem ela bem estraçalhada, coitada. Daí o rei e a rainha planejam de novo levá-las até mais longe ainda, e a Finette ouve tudo de novo. Ela retorna à sua fada madrinha, agora ela leva uma galinha, um galo e 2 coelhos, e encontra o cavalo de novo que vai levá-la até Merluche. Aí a fada madrinha entrega a ela uma bolsa cheia de cinzas, dizendo: "Levais a bolsa à sua frente, sacudi e caminhai sobre as cinzas, e quando desejardes regressar, tereis apenas que olhar vossas pegadas, mas não tragais suas irmãs de volta. Elas são malvadas demais, e se as trouxer, eu não vos verei mais." A fada madrinha aí, a única que estava tentando livrar a menina de um relacionamento abusivo que ela tinha com as irmãs dela, que vão fazer pior ainda. A rainha dessa vez fingiu que o rei não estava bem e que elas precisavam pegar ervas para fazer um tipo de cura para ele. E aí a história se repete. Ela abandona as filhas na floresta, mas a Finette, ela leva as irmãs de volta com ela outra vez, porque elas são outras pessoas na floresta, são irmãs super amorosas, que gostam dela e que abraçam ela e que demonstram carinho pra ela, completamente diferente do que elas são dentro de casa. Então ela acredita, ela não quer ser uma pessoa ruim e tudo mais. Quando elas retornam, no entanto, Finette ouve que a rainha diz que vai fazer tudo de novo. Eu não sei o que ela esperava, né? Se ela tá tão empenhada assim em se livrar das meninas, eu acho que não tem muito o que fazer, não. Ficar voltando só vai fazer ela levar de novo. Não sei se essa mulher ia desistir, porque ela tá num empenho pra se livrar dessas filhas, que olha, eu acho que até se eles tivessem dinheiro, ela tinha tido um plano desse, sei lá. Só que agora uma coisa muda, né? A Finette, ela irritou sua madrinha, porque não fez o que ela pediu, levou suas irmãs de volta, então ela não pode voltar lá pra rever ela. A Belle de Nuit, que era uma das irmãs, sugeriu carregar ervilhas para marcar o caminho de volta. E então ela e a outra irmã levaram essas ervilhas, só que a Fine Oreille, a Cinderela, né, em vez de pegar ervilhas também, pegou a sua bolsa com os seus nobres vestidos e a caixa de diamantes que eu esqueci de citar, mas que a fada madrinha deu junto com as cinzas com ela na segunda vez que ela foi até ela. Dessa vez, a desculpa da rainha foi, assim, uma das mais criativas até agora. Ela disse que numa terra distante haviam 3 príncipes dispostos a se casarem com as 3, que ela precisava levar elas até eles. Ela havia sonhado com isso, queria confirmar essa coisa. E enfim, foram, né? Não tinha muita escolha também, vai fazer o quê? A estratégia das ervilhas não funciona porque os pombos pelo caminho comem tudo
né, não sobra nada. Depois de 2 dias passando fome, elas plantam uma bolota, na esperança de que ela cresça e dê de comer às 3. E o conto não especifica o que é essa bolota, mas deve ser alguma coisa comestível, né? Porque elas ficam discutindo, tipo, se elas comem ou não, quem come ou não, só que aí, no caso, no final elas decidem plantar para que todo mundo tenha o que comer em breve. A árvore cresce extremamente rápido, não segue as nossas leis do mundo real, e vira um carvalho no qual a Finette subia 2 vezes ao dia, pelo menos. Em uma manhã, enquanto ela estava lá em cima, uma das suas irmãs encontra a bolsa escondida dela, com os vestidos e os diamantes. Aí elas pegam tudo para elas e colocam pedras no lugar para que ela não repare no que aconteceu. Um dia, no topo da árvore, a Finette vê um castelo lindo, cravejado de joias, e mostra ele às suas irmãs, que logo tramam como vão usar os vestidos da Finette para ir até lá e talvez conseguir alguma coisa. Quando a Finette descobre que elas roubaram o vestido dela, elas ainda ameaçam a irmã quando ela questiona sobre as coisas serem suas e não delas. E aí elas tramam todo o negócio, pretendem fingir que ela é uma vaqueira da cidade, enquanto elas são nobres, estão em busca de alguma coisa. Elas batem imediatamente quando chegam à porta do castelo, e aí é uma descrição de uma velha com só um olho no meio da testa que abre. Aqui a gente tem uma questão bem etarista, assim, um tanto racista na descrição, porque fala-se de uma forma bem pejorativa como a pele dela era escura. Depois a gente aprende mais pra frente que ela é uma ogra, casada com um ogro. Aí essa personagem, que é uma ogra, diz: "Ó, infelizes, o que vos traz aqui?" Perguntou. "Não sabieis que era o castelo do ogro e que não seríeis nem suficientes para o seu almoço? Mas eu sou menor que o meu marido. Entrai, eu não as comerei de imediato. Terão o consolo de viver 2 ou 3 dias a mais." Elas tentam fugir, mas é à toa, porque a ogra é muito, muito maior que elas e, tipo, 2 passadas dela já dá, sei lá, um tempinho de corrida das 3 ali. Então elas captura e leva pra dentro. Pra um lugar, inclusive, bem legal, que é um lugar onde tem os ossos de todas as pessoas que já foram devoradas antes delas. É bem legal. E aí a ogra, ela tenta esconder as meninas do seu marido para que ela possa comer elas sozinha. Só que o cara percebe logo que ele chega, ele sente o cheiro e tudo mais, eles têm uma pequena discussão ali. Ele ameaça cortar a cabeça da mulher, caso ela não diga a verdade para ele. E até que ela quebra, né? Porque ela não quer ter a cabeça cortada, provavelmente feita de bola. E diz assim: "Não se enerve, meu pequeno ogrinho. Vou te declarar a verdade. Hoje vieram 3 jovens garotinhas que eu prendi. Mas seria um prejuízo comê-las, pois elas sabem fazer de tudo. Como sou velha, se faz necessário que eu descanse. Veja que nossa bela casa está muito suja. Nosso pão não está assado, a sopa não te parece mais tão boa e eu não te aparento mais tão bela, de tanto que me mato de trabalhar. Elas serão minhas servas. Eu te peço, não as coma agora. Se sentires vontade algum dia, faças a tua vontade." Só que ela disse isso pensando em comê-las, né, depois que o marido saísse pra caçar. Não era nenhuma bondade do coração dela, não. E aí o ogro fala assim: "Ora, ora, coloquemos essas boas trabalhadoras à obra. Mas, quando tu acendes o forno, como podes saber se ele está quente o suficiente?" E aí, meus amigos, é que começa a matança, feita pela Cinderela. Quando ela acende o forno gigante, ela diz pra ele que testa isso colocando a língua pra experimentar se tá quente. Só que aí ela fala assim: "Não, mas eu sou muito pequena, eu não consigo fazer isso", porque realmente o forno é muito grande. E ele vai lá e testa pra ela. E o que que ela faz? Enfia ele lá dentro de alguma forma e, enfim, faz ele queimar por completo, até que só reste as cinzas dele. A ogra fica triste, mas as irmãs tentam convencer ela de que ela poderia arrumar um marquês ou um rei se ela ficasse bonita. E aí, então, elas começam a arrumá-la, tudo. E lógico que vem mais assassinato por aí. Logo, as 3 princesas lhe tiraram o gorro e se colocaram a frisar seus cabelos. Enquanto se divertiam e gargalhavam, Finette pegou um machado e lhe deu um golpe tão grande por trás que separou sua cabeça de seu corpo. E aí depois, mesmo depois de ela ter feito isso, né, tipo assim, se colocado ali por si mesma, se enfrentado, né, uma coisa pior do que as irmãs, de novo ela vira a empregada das irmãs, que ameaçam ela, que ameaçam bater nela. Elas a maltratam muito, e aí vira aquela coisa da Cinderela mesmo, trabalhando ali, empregada para as irmãs, enquanto elas vão para bailes, vão pro vilarejo, tal, tal, tal. Daí, sob um monte de cinzas, a Finette encontra a chave para um baú que tá repleto de vestidos. Ela espera até que as suas irmãs saiam e se enfeita toda com tudo que ela acha ali dentro.
Assim, arrumada, Finette foi ao mesmo baile que suas irmãs dançavam. E embora ela não tivesse uma máscara, ela estava tão mudada para melhor que elas não a reconheceram. E daí o clássico Cinderela, né? Todo mundo ficou maravilhado com ela, todo mundo queria tirar ela para dançar, ela era a mulher mais bonita da festa. Pediram-lhe o nome dela, fizeram poesias, fizeram rimas para ela. E aí quando o baile estava para acabar, ela voltou correndo para casa e se desarrumou toda para que elas não percebessem o seu sumiço. A Finette repetiu esse feito várias e várias noites. Em uma delas, ela tinha dançado mais do que de costume e demorou um pouco mais para partir. E nisso, ela perdeu a sua sapatilha de veludo vermelho. Me lembrou um pouquinho os sapatos da Dorothy, apesar de eu achar que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí um príncipe chamado Cherry encontra essa sapatilha e se apaixona, sem nem ter visto a Finette nenhuma vez na vida. E aqui, gente, a história se torna bem dramática para ele. Desde esse dia ele não comeu mais, ficou magro e mudado, amarelo como um marmelo, triste e abatido. O rei e a rainha que o amavam perdidamente mandaram trazer de todas as partes as melhores caças e compotas. Para ele tudo isso era menos que nada. Olhava para tudo isso sem responder à rainha quando ela lhe falava. Mandaram buscar remédios de toda parte, até mesmo de Paris e Montpellier. Quando chegavam, lhes faziam ir ver o príncipe e após 3 dias, 3 noites de considerações, sem perdê-lo de vista, os médicos concluíram que ele estava apaixonado e que morreria se não lhe trouxessem remédio. Eu achei bem dramático, eu gostei, na verdade, achei legal, assim, achei uma adição a mais aí pra personalidade do príncipe, um louco apaixonado por um sapato. Como na versão, inclusive, da Rhodopis, né, que a gente viu no último vídeo, em que o cara não conhecia ela, ele só viu o sapato dela e já se apaixonou perdidamente e queria conhecê-la. A rainha, sua mãe, manda procurar a dona da sapatilha, o rei vai lá e manda seus homens irem fazer isso, né? E veja só você, não é só na versão dos irmãos Green que tem esfolamento e violência com pés. Já dei inclusive spoiler do que a gente vai ver a seguir, né? Essa história veio antes e deu origem a essa coisa toda aí de esfolar o pé das meninas. Houve damas que fizeram descascar os pés para ter a pele mais bela. Outras jejuavam ou esfolavam os pés para tê-los menores. Foram enlouquecidas experimentar a sapatilha. Então essa coisa que é atribuída aos irmãos Green, da questão da violência com a parte dos pés ali e tal, na verdade, quem fez primeiro foi a Marie Catherine, não foi os irmãos Green. Daí a Finette se arruma um dia pra ir tentar experimentar a sapatilha, só que ela não sabe onde é a vila. Aí o cavalo enviado pela fada madrinha aparece outra vez, e o mesmo cavalo espirra lama nas irmãs na hora que passa por elas. Achei muito engraçado, inclusive merecido pra caramba. E aí elas reconhecem Finette, só que elas não podem fazer nada. Ela experimenta a sapatilha direto no palácio, enfim, felicidade, felicidade. Ela pede o reino dos pais de volta, mesmo depois do que eles fizeram. A realeza já tinha 100 reinos, mais de 100 reinos, então eles resolveram que devolver um pra eles não fazia diferença, então eles deram. Ah, eles são tão filantrópicos, generosos, gente. Que pessoas de bom coração, né? Imagino que boas pessoas eles eram. E ela ainda pediu a eles que tratassem bem as suas irmãs, que também se tornaram rainhas no final das contas, né? Porque o reino voltou para os pais dela. Eu achei essa versão bem diferente, assim, uma das mais diferentes desde o primeiro vídeo. Com umas coisas a mais, sabe? Uma aventura a mais e tal. A gente tem que considerar também que, né, essa questão, dos ogros e tal, a gente tá falando de uma coisa que é mais antiga. Essa versão é do final de 1600, a gente tá falando de uma mulher francesa, de uma época de monarquia, ela era uma mulher nobre e tal, enfim. Tudo isso. Mas é uma versão legal, eu achei que tem umas coisas bem legais, assim, tipo, mais aventura, sabe? Coisas além de um baile e etc. E se você curte contos de fadas, eu queria fazer só uma pausinha aqui antes da gente ir pro próximo e te apresentar o meu livro Primavera de Cinzas, que tá disponível na Amazon pelo Kindle ou pelo Kindle Unlimited. Ele é um reconto de A Bela e a Fera e de outros contos de fadas, uma fantasia LGBTQIA+, que conta a história de uma jardineira cujas flores nascem mortas, desabrocham secas, sem vida e parecem ter sido amaldiçoadas. Ela precisa, então, ir atrás de um palacete escondido dentro da floresta, um palacete amaldiçoado que abriga uma criatura potencialmente perigosa, mas essa é a sua única chance de descobrir o que está acontecendo antes de ser acusada de bruxaria. A versão dos irmãos Green, a famosa versão onde as irmãs da Cinderela têm os seus olhos arrancados pelos passarinhos amigos da Cinderela no final do livro.
Linda essa versão. A versão dos Irmãos Grimm é do século XIX e, apesar de ser uma versão violenta, mais violenta do que aquela que a gente conhece, ela é tida como uma versão bem religiosa, porque a sua mensagem é bem religiosa. É uma versão meio conservadora e tal. Nós começamos então com uma história bem parecida com a da Disney, embora com um tom bem mais soturno, bem mais pesado, mas a mensagem já fica bem clara logo no início. A Cinderela é filha de um homem muito rico, mas a sua mãe tá muito doente. Antes de morrer, ela faz questão de expressar o seu último desejo à sua filha. Amada filha, continua sempre boa e piedosa. O amor de Deus há de acompanhar-te sempre. Lá do céu velarei sempre por ti. A Cinderela então atende ao pedido da mãe. Ela continua bondosa e de coração bondoso e etc e tal. Além disso, ela ia todos os dias lá no túmulo de sua mãe chorar por ela. A Disney transformou isso numa menção de ela morreu quando a Cinderela era jovem. Provavelmente para não abrir um filme infantil com um tom tão pesado, né? Se bem que eles se basearam mais na versão do Charles Perrault mesmo. Depois do que me pareceu ter sido 2 estações, o pai dela já se casou de novo com outra pessoa. Inclusive, uma outra grande diferença lá da versão da Marie-Catherine é que as irmãs dela eram realmente irmãs dela. Elas não eram filhas de outra mulher que eram más com ela por causa disso, em parte e tal. Não, elas eram más com ela porque elas eram, né? Voltando para a versão dos Grimm, achei o pai da Cinderela bem apressadinho para se casar de novo, né? E nem de longe um pai tão bondoso quanto o pai da Cinderela no filme da Disney. Já adianto. As novas irmãs dela não demoram para começar a atormentar ela, já mandam ela logo para a cozinha fazer as coisas, já vira empregada logo de cara, assim, o pai dela, ó, quietinho. Ele tá vivo ainda, né? No filme da Disney ele morre, né? Não fica só a madrasta com as 2 irmãs. Tiraram-lhe os seus lindos vestidos, vestiram-lhe um vestido muito velho e deram-lhe tamancos de madeira para calçar. E agora já para a cozinha, disseram elas, rindo. E aqui é a nossa história já muito conhecida. Cinderela trabalhava arduamente para as 2 irmãs, para a madrasta e nesse caso para o pai também. Buscava água do poço, acendia a lareira, cozinhava, lavava roupa, costurava, esfregava o chão, fazia tudo que uma pessoa da classe trabalhadora já tem que fazer. À noite, extenuada de trabalho, não tinha uma cama para descansar. Deitava-se perto da lareira, junto ao borralho, cinzas, razão pela qual puseram-lhe o apelido de Gata Borralheira. Um dia, o pai estava indo à cidade e perguntou às suas filhas o que elas desejavam como presente. Isso inclusive me lembrou de A Bela e a Fera, uma das versões que a gente vai falar em breve. E aqui nessa cena, a gente vê como o pai não só apenas aceitava a situação em que colocaram a filha dele, como também zombava dela. Uma das enteadas dele disse que queria lindos vestidos e a outra joias. E aí o pai perguntou a Cinderela nesse tonzinho aqui. E tu, filhinha, gata borralheira, o que queres? Aí ela responde, um ramo verde da primeira árvore que encontrares no caminho de volta. Esse ramo, inclusive, vai ser bem importante. Nessa versão, a gente não tem fada madrinha, a gente tem uma árvore madrinha que realiza os desejos da Cinderela. Ele traz para ela o ramo de uma oliveira que ela planta no túmulo da mãe e que cresce bem rapidinho também. Um dia, quando ela estava visitando o túmulo, uma pomba falou com ela. Não chores mais, minha querida. Lembra-te que, a partir de agora, cumprirei todos os teus desejos. Eu peguei essa versão de 2 lugares diferentes. Um deles foi um livro dos Contos dos Irmãos Grimm. Eu vou deixar certinho aqui a referência na descrição, é um livro que eu tenho aqui. E o outro eu peguei uma versão traduzida de um site da internet, mas que foi uma versão censurada. Então as partes mais violentas e sangrentas eu peguei desse livro meu mesmo. Pouco depois, o rei anunciou a todo o reino que ia dar uma festa durante 3 dias. Não um dia como no filme da Disney, de novo, né? Tem várias versões, inclusive, em que o baile dura 3 dias ou mais, para a qual estavam convidadas todas as jovens que queriam casar-se, a fim de que o príncipe herdeiro pudesse escolher a sua futura esposa. Daí as 2 filhas da madrasta chamaram a Cinderela para continuarem sendo a escrava pessoal delas, pentear os seus cabelos, vesti-las, fazer tudo para deixá-las prontas para o baile. Eu devo confessar que eu tenho os meus sentimentos aí bem conflituosos com a mãe da Cinderela, viu, gente? A mulher fez ela passar por tudo isso que ela passou, porque não explicou que também não era para deixar as pessoas montarem em cima dela. Será que bondade para ela significava isso? Eu fico me perguntando às vezes. Podia ter sido um pouco mais específica, né? Sobre o que era bondade nas instruções
para a própria filha, porque se era isso mesmo que ela queria, e aparentemente é na história, né, então... A Cinderela pede para ir ao baile também, é claro que a madrasta zomba dela. Ao baile, tu, respondeu ela, já te olhaste no espelho? Mas a Cinderela insistiu e aí a madrasta tira um pote de ervilhas nas cinzas e fala que se ela pegar e separar as ervilhas das cinzas a tempo pro baile, ela vai poder ir. Bem parecido com o filme da Disney, né? Onde a madrasta faz ela limpar tudo, deixar tudo brilhando. Ela sai do jardim chorando e pediu à pomba que ajudasse a ela, assim como os outros passarinhos. E eles vão. O que não adiantou muito, porque a madrasta zomba dela, dizendo que ela não tem nem vestido pra usar, nada, ela não sabe dançar, ela não sabe fazer nada, então ela não vai. Aí ela chorou, se humilhando, coitada. Eu acho que a gente não fala o suficiente o quanto essa menina era abusada dentro de casa. E aí a madrasta disse que daria outra chance pra ela, agora espalhando 2 potes de lentilhas nas cinzas. Eu não lembro se era lentilhas ou ervilhas, talvez em uma versão fosse ervilhas e aqui fosse lentilhas. Enfim, lentilhas. E a história se repete, os passarinhos ajudam ela, mas a madrasta não deixa ela ir ao baile mesmo assim. E aqui, como eu disse, não temos uma fada madrinha. Quem ajuda a Cinderela é a oliveira que ela plantou. Ou a pomba, na verdade. Arvorezinha, toca, abanar e sacudir. Atira ouro e prata para eu me vestir. Daí a pomba aparece sob um ramo e, estendendo as asas, transforma os farrapos da Cinderela num lindo vestido e os tamancos em luxuosos sapatos bordados a ouro e prata. E aqui a mesma história, ela não é reconhecida pela madrasta nem pelo pai dessa vez. Eles pensam que ela é uma princesa de outro lugar. O príncipe ficou admirado com ela, maravilhado, dançou com ela por toda a noite, não permitiu que outras pessoas dançassem com ela. E isso se repete nas 3 noites. E em todas as 3 noites também, tanto ele quanto o rei tentam alcançar a Cinderela antes que ela fuja, mas não conseguem alcançar ela. E na 3ª noite, ela pede os sapatinhos, que agora são de ouro puro. Só que aqui eu achei interessante, porque teve motivo para ela perder esses sapatos, porque eles serviam perfeitamente no pé dela, né? E é uma das coisas que a gente se pergunta sobre o filme da Disney. Tudo bem, é a questão da mágica e tal, acreditar ali, suspensão de descrença. Só que aqui ela perde os sapatinhos porque o rei, ele joga piche na escadaria, e aí na hora que ela vai descer, ela perde um deles, não consegue tirar ele dali, então ela vai embora. E nisso eles conseguem o sapato que eles querem pra conseguir achar ela depois, onde quer que ela esteja. Beleza, agora começa a parte violenta. Na manhã seguinte, o rei manda os seus mensageiros dizerem a todo o reino que o príncipe se casará com aquela a quem o sapatinho servir perfeitamente. Depois de todas as princesas, duquesas e condessas terem experimentado o sapatinho, ele ordenou aos seus emissários que o sapato fosse experimentado por todas as jovens. Claro, né? Ele queria que fosse da nobreza. A irmã mais velha da Cinderela experimenta primeiro, mas o seu pé é muito grande. E o que a madrasta faz, então? Pede que ela corte o seu dedão para que o calçado sirva. Porque, afinal de contas, quando a menina for rainha, ela não vai precisar mais andar. Ela vai ter uma carruagem que leva ela para todos os lugares. E aí é o que acontece. Ela vai lá e corta o dedão do pé, o sapato serve, mas na carruagem as pombas avisam o príncipe que o sapato estava cheio de sangue. E na hora que ele olha, ele confirma isso e volta para trás. A outra irmã, então, experimenta e, de novo, o sapato não serve. A solução da madrasta agora é que ela corte um pedaço do seu calcanhar, com o mesmo argumento. Quando ela for rainha, não vai precisar mais andar. A história se repete, os passarinhos falam que o sapato tá cheio de sangue, o príncipe retorna e pergunta se não há mais ninguém. Diferente da versão da Disney, é que elas não trancaram a Cinderela. O pai responde que há a filha do seu primeiro casamento, mas que ela é só uma empregada, ela é só uma gata borralheira. O príncipe insiste em vê-la e aí o sapatinho cabe. Coitada, teve que experimentar um negócio cheio de sangue. E ele a reconhece, que precisava do sapato, né? Pra reconhecer. Quando eles se casam, as 2 irmãs tentam se aproveitar da posição nova da Cinderela de realeza. Só que aí o que acontece não é nada bonitinho com elas. Elas se colocam uma de cada lado da Cinderela, e aí as pombas vêm e bicam um olho de cada uma delas. Aí depois disso elas trocam de lado, e as pombas vão e bicam os outros olhos, deixando elas completamente cegas. Eu tirei essa versão mais sangrenta aqui desse livro aqui, que é da editora Arcturus, é um livro gringo, mas que eu comprei aqui no Brasil. É mais uma das versões conhecidas por se afastar da Disney por essa questão da violência, né, das cenas bem sangrentas que tem, mas mesmo assim, ainda assim, a mensagem ainda é bem cristã, bem subserviente, de que se você sofrer bastante, sofrer o suficiente na sua vida, uma hora a recompensa vai vir.
Então, você tem que se manter bondoso, não importa aquilo que as pessoas façam com você. Eu não sei se eu curto muito essa mensagem, não. Mas enfim, tô aqui apenas como mensageira das versões. Giambattista Basile foi escritor, soldado e oficial do governo da Itália. Ele reuniu contos originais em uma coleção chamada Racconto degli Conti. Não sei se eu pronunciei certo, eu não falo italiano. A História das Histórias. E incluía o conto de Cenerentola, que eu vou chamar de Cinderela, tá? Porque eu não sei falar italiano de novo. Nessa versão, a Cinderela se torna também uma assassina e nem é por legítima defesa dessa vez, igual foi lá com a Ogra e o Ogro. Um príncipe tem uma filha, Zezola, que é cuidada por uma governanta ou uma professora. Não sei qual é a exata tradução. Vamos usar professora aqui porque foi assim que eu encontrei na edição que foi traduzida por um blog. Foi da onde eu tirei essa versão, além de uma versão em inglês também. A professora, com a ajuda de Zezola, não só persuade o príncipe a se casar com ela, como faz a Cinderela assassinar a madrasta anterior, que era uma mulher ruim. Então me escute com atenção, disse. Assim que seu pai sair, diga à sua madrasta que você quer aquele vestido velho que está dentro do grande baú no porão, para economizar este que você usa agora. Ela, por querer vê-la toda maltrapilha, abrirá o baú e mandará você segurar a tampa enquanto ela procura o vestido. Você irá segurá-lo aberto e quando ela estiver curvada para dentro, revirando as roupas, você deixará a tampa cair com tudo. Assim, seus ossos irão se quebrar. Após isso, você sabe que seu pai faria de tudo para vê-la feliz. Então, quando estiver com ele, peça-lhe para me tornar como sua mulher. Eu serei muito grata a você. A Cinderela faz isso. E aí a professora traz então as 6 filhas para morar com eles, que a tratam, adivinha, como uma serva. Incrível, inclusive, como o maior pesadelo desse povo rico é se tornar as pessoas das quais eles abusam, que estão abaixo deles e que eles usam para serem criados e etc e tal, né? Enfim, o príncipe vai em determinado momento até a ilha de Sardina, conhece uma fada, dá presentes para suas filhas e os leva até elas. Uma pá de ouro, um balde de ouro, um guardanapo de seda e uma muda de tâmara. A Zezola é a pessoa que vai cultivar a árvore dessa muda de tâmara. Zezola respondeu que queria sair de casa algumas vezes, mas não queria que as irmãs soubessem. A fada respondeu: sempre que precisar, venha até este vaso e diga: tamareira minha dourada, com a enxada de ouro te plantei, com o balde de ouro te reguei, com a toalha de seda te enxuguei. Despe a ti e veste a mim. E quando quiser voltar, mude o último verso, dizendo: despe a mim e veste a ti. Ou seja, ela trocava de roupa toda com uma rima, uma coisa bem legal, assim, tipo, falando ali com a árvore, como se fosse um feitiço, sabe? Eu achei bem legal essa parte. E aí eu esqueci de citar, né, que no caso a fada que tá falando com ela, que é uma fada que vivia na árvore. E aí ela aparece no baile vestida suntuosamente, porque a fada foi lá e ensinou ela como fazer isso. O rei se apaixona por ela, mas ela foge por 2 vezes antes que ele descubra quem ela é. Em algumas versões é um rei, em outras versões é um príncipe, depende muito de qual versão a gente tá falando. E aqui é engraçado também que ela distrai o empregado jogando joias nele, para que ele as pegue em vez de segui-la, né? Porque quem não faria isso? Na terceira vez, o rei pega um de seus sapatos e aí é a mesma história de procurar pela garota, quem ele pertence. Exceto que ele a encontra de um jeito um tanto diferente. O sapato pula de sua mão até o pé da Zezola, da Cinderela. E aí eles se casam e as irmãs fogem para a barra da saia da mãe. Aqui a violência mesmo é só lá no começo, quando ela quebra o pescoço da outra madrasta com o baú. Se você curtiu esse vídeo e ainda não viu a primeira parte, não esquece de conferir ela lá, onde eu falo sobre as versões mais antigas. As histórias também são muito interessantes, têm aspectos diferentes, além de serem mais desconhecidas do que essas que a gente viu aqui hoje. Se inscreve e deixa um gostei aqui. Um beijo e até o próximo!